Relatos de papiros datados de 3000 a.C. sinalizam que a epilepsia está entre os distúrbios do sistema nervoso mais antigos da humanidade. A palavra é de origem grega e tem a mesma raiz do verbo atacar. Durante muito tempo, quem apresentava o distúrbio era identificado como aquele que é atacado de surpresa por espíritos divinos, demoníacos, doenças contagiosas ou acessos de loucura. Na Idade Média, muitos foram queimados em fogueiras, perseguidos pela Inquisição por serem considerados hereges. Para entender um pouco mais a epilepsia e saber como ela deve ser considerada no processo educacional, está no ar o Educação. Os meus convidados são o neuropediatra, mestre da Universidade Federal Fluminense, Alexandre Fernandes, a fonoaudióloga Michele Simonin e a neuropsicóloga Juliana Lopes Fernandes. Muito bem-vindos ao programa. Vamos começar explicando para o pessoal que está em casa o que é a epilepsia. Bom, obrigado pelo convite, mais uma vez, estar aqui. Epilepsia é um distúrbio na formação do impulso elétrico pela célula cerebral. Então, essa célula cerebral gera uma eletricidade, ela funciona normalmente gerando eletricidade, e quando ela gera eletricidade de forma anormal e descontrolada, a pessoa apresenta um ataque, uma crise, que a gente chama de uma crise convulsiva. Essa crise pode afetar apenas uma área do cérebro, então a gente diz que essa é uma crise focal, né, ou localizada, uma crise parcial, ou ela pode afetar todo o cérebro, e aí a gente chama essa crise de crise generalizada. A epilepsia, na verdade, é a recorrência dessas crises. Qualquer pessoa que tenha cérebro pode ter uma crise convulsiva. Não necessariamente ela é epilética ou é uma pessoa com epilepsia. Mas quando ela acontece de forma recorrente, sem uma causa, assim, sem que esse cérebro esteja sofrendo uma falta de oxigenação, sem que esse cérebro esteja sofrendo uma inflamação, então a gente diz que essa pessoa é uma pessoa com epilepsia, uma pessoa portadora ou com diagnóstico de epilepsia. E com que frequência ela ocorre na população? A frequência, a estimativa de prevalência da epilepsia é de 0,5% a 1% da população mundial. Né? Ou seja, é uma condição bastante frequente. Bastante frequente. E muito comum, realmente. Relata, presente na nossa vida, na humanidade, quase que desde que a gente aprendeu a escrever. E em várias culturas. Você tem relatos de epilepsia no Egito Antigo, você tem relatos de epilepsia na Bíblia, você tem relatos de epilepsia em escrita asteca, inclusive. Existia tem um desenho da escrita asteca que é o desenho do deus da epilepsia. Uau. E realmente é uma coisa muito presente na cultura, nossa cultura, na cultura do ser humano, desde sempre. Na Bíblia, você lembra de onde está? Acho que Mateus é uma passagem que ele descreve o filho, uma pessoa que está se batendo, tendo salivação, babando, e aí Jesus fala, inclusive, diz que Jesus fala para o pai de que esse espírito, né, que teoricamente se acreditava ser a causa disso, né, o Hipócrates já tinha dito que não era, mas aí Jesus fala que esse espírito só poderia ser expulso com orações e jejum. E o jejum, não por acaso, mas o jejum é uma das bases da cetogênese, da formação da cetose, que é um tratamento que a gente usa, inclusive até hoje, para o tratamento de alguns pacientes com epilepsia de difícil controle. Epilepsia que é de mais difícil de controlar. Isso está muito enraizado, acho que na cultura, são 4, 5 mil anos em que se acreditava que isso fosse uma praga de Deus, que isso era um castigo divino, algo que marcasse aquela pessoa como uma pessoa ruim ou amaldiçoada. Sim. Então, assim, isso ainda remonta, por mais que isso esteja muito claro de que isso é um distúrbio neuroquímico, é uma alteração química cerebral, é uma alteração elétrica e que isso tem tratamento,
mas é difícil, isso traz nas pessoas esse medo. Um outro medo que isso traz é que normalmente, como você falou, né, é como se houvesse um ataque. Então é uma pessoa que está muito bem e de repente em minutos tem um ataque, tem uma crise. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham muito receio de óbito, de que essa pessoa vai morrer a qualquer momento, de que ela tem um mal muito súbito. Né? A incidência de morte súbita em epilepsia, ela é talvez até um pouco maior do que na população geral, mas ela não é uma crise induzindo a mortalidade, é um evento que não é frequente, assim, de você. E o diagnóstico, como ele é feito? Ela pode ser confundida com outros distúrbios? Como é que funciona isso? O diagnóstico é basicamente feito através dos sintomas que o paciente apresenta e conta pra gente. Essa é uma condição que não tem um exame que seja o exame que a gente chama de marcador biológico, e esse é o exame que diagnostica a epilepsia. O diagnóstico de epilepsia ele é essencialmente clínico. Os exames que a gente usa, o eletroencefalograma e todos os exames, como os exames de imagem, ressonância, tomografia do cérebro, eles servem para auxiliar na condução do tratamento e na construção do diagnóstico. Mas, a princípio, se uma pessoa teve mais de uma crise convulsiva sem nenhum motivo, isso já, por si só, encerra ali o diagnóstico de epilepsia. Ele é uma pessoa com epilepsia e que requer tratamento. Como é que é feito esse tratamento, doutor? A maior parte das epilepsias, 80% delas, mais ou menos, são epilepsias tratáveis e que respondem, em geral, a uma medicação só. O tratamento ele é farmacológico, ou seja, ele é medicamentoso. Essa pessoa tem que tomar um remédio que regula essa química e regula a geração de impulso elétrico pelo cérebro. E com isso, então, eu evito que aquele paciente, que aquele cérebro gere eletricidade de forma normal. É como se fosse uma medicação que normatiza a geração de eletricidade pelo cérebro e evita que essa eletricidade se forme de maneira anormal e se espalhe, causando a crise convulsiva. Essa medicação, de alguma forma, deixa o paciente mais mole, mais lento, pode prejudicar na aprendizagem? As antigas, sim. Antigamente tinham muito poucas medicações para isso. Mas as medicações modernas atualmente interferem muito pouco no processo de aprendizado, né? E a grande questão da medicação é a aderência, né? Então, informar os pais, informar na escola que a criança faz uso de alguma medicação, até para que, se houver algum ajuste necessário, se tenha informação e se recorra ao médico para fazer esse ajuste, né? Então, a primeira questão realmente é de aderência, é de informação, é de buscar realmente prestar mais atenção nessa criança, nos locais que ela frequenta, para que qualquer alteração seja reportada ao médico. E associado também, né, ao tratamento farmacológico, você tem hoje trabalho multidisciplinar, onde tem psicólogo, fonoaudiólogo, que também vai estar dando aí, auxiliando, ajudando nessas questões de aprendizagem, algumas dificuldades que ele possa vir apresentar. Aí, no caso, qual é o papel da fono, Michele? Bom, a fonoaudiologia trabalha com a comunicação. Então, tudo que for referente à comunicação, a gente vai poder estar trabalhando. O que pode acontecer é, assim, ter atraso no desenvolvimento, principalmente aqueles que apresentam já a síndrome, o distúrbio de epilepsia já desde a infância. Pode atrasar um pouco o desenvolvimento, atraso na linguagem, e aí vai estar com o fonoaudiólogo trabalhando para estimular de forma mais adequada, mais linear possível esse desenvolvimento. O que ocorre também são os transtornos de aprendizagem. Então, a criança pode apresentar alterações como dislexia, desortografia, dificuldade de compreensão, e o fonoaudiólogo também vai estar trabalhando nessa área. É comum a pessoa que tem epilepsia ter essa questão da dislexia, apresentar outros transtornos? Tem estudos que mostram que até 100% apresenta alguma alteração em linguagem, né, de crianças. Tem outros que já reduzem mais para 80%, mas sempre falam que é importante uma avaliação e acompanhamento fonoaudiológico, que alguma sequela pode ser apresentada. Vai depender, como o doutor falou mesmo, assim, qual o tipo, né, de lesão, se é uma coisa mais parcial, se é mais generalizada, a frequência, a intensidade que isso ocorre. Então, é necessário uma avaliação. Por que ocorre, Alexandre? Quer dizer, claro, a gente imagina,
convulsão e aí acontece uma baixa oxigenação do cérebro. O que acontece que a epilepsia é associada a alguns transtornos, por exemplo, como a dislexia? Esses transtornos que a Michele falou, eles acontecem, podem acontecer em qualquer criança, né? A questão é que se você pegar um grupo de crianças com epilepsia e um grupo de crianças que não tem epilepsia, esse grupo de crianças com epilepsia tem um pouco mais uma chance maior de apresentar esse distúrbio. Então isso precisa estar atento na agenda do médico e da equipe que está tratando dela, a averiguação e o acompanhamento desse tipo de problema. Mas, assim, existem várias formas em que as convulsões ou a epilepsia pode interferir no aprendizado. Desde o fato dessa criança fazer várias crises, se é uma criança que tem epilepsia de difícil controle, que em torno de 20% dos pacientes podem ter formas de difícil controle, mas também pode acontecer porque essa criança acaba faltando mais às aulas por conta dos tratamentos que ela precisa fazer. Ela pode ter crises durante as aulas. Às vezes ela tem um tipo de epilepsia que é muito comum na idade do escolar, que é uma epilepsia do tipo ausência, né, em que ele tem várias crises ao dia, geralmente 20, 30, 40 crises, em que ela tem desligamentos transitórios da consciência. Ela não tem um ataque epilético como um ataque mais clássico, em que ela pode cair no chão e se debater, né? Ela acaba passando desapercebida. Exatamente. Ela só fica desligada. Só se desliga. Muitas vezes, não são poucas, quem percebe essa crise, essa ausência, é o próprio professor. Não raro chegam crianças no consultório, encaminhadas pelo professor, porque eram crianças que tinham um bom rendimento escolar e, de repente, passam a ter um rendimento escolar ruim. Porque naqueles 10, 15, 20 segundos de crise em que ela fica desligada, ela perde a consciência sem ter nem a noção de que perdeu a consciência. É quase como conversar com uma pessoa com o celular falhando. Ela recebe a informação do professor, só que aquilo vem truncado, faltando pedacinhos, e ela não consegue perceber que aqueles pedacinhos faltaram. Então ela não consegue ter o mesmo rendimento de aprendizado e o rendimento acadêmico, as notas dela caem. Agora, o que deve ter de criança que sofre isso e que é descoberta assim, só na adolescência, deve ocorrer bastante, né, nesse caso aí da ausência. Isso pode passar desapercebido, por exemplo, os leigos, vendo uma crise de ausência, pode achar que a pessoa tem TDAH, por exemplo, né? Desatenta, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar que esse é um sintoma, uma manifestação da epilepsia. E é subdiagnosticado de fato. Por isso é tão importante o professor estar atento às crianças, os pais também em casa, ficarem bastante atentos a qualquer alteração comportamental, a qualquer alteração, algo que não faça parte do jeitinho, do repertório da criança, para que ela possa procurar um neuropediatra, procurar um pediatra no primeiro momento, para relatar essas informações, né? Esse diagnóstico é essencialmente clínico. Em algum momento a gente precisa do relato mais fidedigno que a gente consiga do comportamento dessa criança, né? Maravilha. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, eu queria que vocês falassem o que fazer numa situação de crise. Como o professor, como o pai e a mãe devem agir numa situação de crise. A gente volta já já, não desgruda.